Olá, você que não é sua pele, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, já faz algum tempo que eu quero gravar alguns conteúdos aqui pro YouTube, contando pra vocês um pouco mais da minha história, para que vocês me conheçam mais, a minha trajetória com a doença, porque eu simplesmente não tive o sintoma em um dia e busquei tratamento no outro. Teve aí uma trajetória, uma caminhada e um processo muito grande para que a minha melhora ela acontecesse. Então, a partir talvez do meu relato, que ele é totalmente pessoal, talvez ele possa te ajudar de alguma forma. Então, é com essa finalidade que eu vou abrir algumas coisas para vocês. E hoje eu queria falar especificamente como foi que eu fui parar na terapia, porque eu reconheço a terapia como uma das partes principais e importantes também para todo o meu processo de melhora. A gente fala muito sobre o controle através de tratamentos, né, que por meio de medicamento, mas aí existe um compilado de muitas coisas que também fazem parte. E a terapia, no meu processo de melhora, foi importante, então por isso eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que é interessante dizer que na minha família eu sou a única que tenho dermatite atópica e também na minha família eu sou a única que buscou ajuda em terapia. De início eu tava muito resiliente para ir, né, na terapia, e quem foi a primeira pessoa que teve um start, na verdade não foi ninguém da minha família, foi a sogra do meu irmão. A sogra do meu irmão, ela é psicóloga, e aí através das queixas que o meu irmão levava, reportava, né, aí ela veio com essa possibilidade de nos dizer, olha, acho que seria interessante a Camila passar num terapeuta, talvez isso poderia ajudá-la. Então aí a partir disso ele veio com essa ideia que eu fui totalmente negativa, que eu fui totalmente contra. E aí acho que vale dizer pra vocês que apesar de eu ser uma pessoa que eu tenho vergonha, mas quando eu converso, quando eu estou entre pessoas do meu convívio social, eu sou bem extrovertida, eu sou bem comunicativa, eu converso com qualquer pessoa e eu passei a ser o quê? Uma pessoa introvertida, uma pessoa muito mais reclusa e que optava por todas as vezes ficar trancada no meu quarto. Então, isso foi uma mudança muito extrema de comportamento em mim, além de muita tristeza, de muita sentimentos ruins e de muita baixa autoestima e, enfim, muitas outras coisas. Só que eu não percebia que eu estava assim, negativa, triste, cabisbaixa. Isso não era perceptível para mim. Tanto que quando eu aceitei ir pra terapia, eu falei, eu vou fazer uma sessão só pra parar de encher o meu saco e aí eu vou falar que eu não quero mais, né? Porque assim, vou tentar pelo menos, porque aí vão parar de falar. Eu me lembro de uma vez que o meu irmão, ele me chamou pra ir no shopping com ele pra almoçar e eu não quis ir e ele insistia pra que eu fosse e eu senti como se isso fosse uma tortura. Porque eu não queria ir porque eu estava muito irritada da pele, me sentindo feia, deprimida, e eu não queria ter contato com outras pessoas, eu não queria que elas me vissem. Eu tinha o constante desejo de me esconder, de não me relacionar, eu tinha o constante desejo de ficar dentro de casa, reclusa no meu quarto, deitada, muito, muito deprimida, mas camuflando isso, dizendo assim, eu não tô afim. Hoje eu não quero, eu sempre usava muito disso. E eu comecei a recusar muitos convites também, assim, de pessoas que até são muito amigas, sabe? De infância, que me conhecem muito, pessoas com quem eu poderia ficar à vontade, eu ainda assim recusava, eu não quero hoje comer uma pizza, eu não quero hoje assistir um filme. Eu comecei a recusar esses convites e ficar muito, muito, muito introspectiva. Quando eu finalmente aceitei fazer a terapia, eu falei, eu vou lá numa sessão e vou dizer que eu não gostei e não vou mais. Mas, pra minha surpresa, eu gostei. Eu passei em terapia durante 1 ano e meio. Hoje em dia eu não faço mais acompanhamento. E eu percebo várias coisas em que a terapia, ela me ajudou, ela me possibilitou. Uma delas, a possibilidade de me comunicar melhor com a minha família, porque eu estava também em uma fase na qual eu era muito agressiva com as pessoas, de tipo, pra mim era muito evidente que eu estava sofrendo, pra mim era muito evidente que eu não queria fazer nada, e aí a interação dos meus familiares, tipo a minha mãe, o meu irmão, quando eles me incentivavam positivamente, eu ficava extremamente
estressada e eu descontava muito neles, de tipo, que saco, eu não quero. E isso era péssimo pro nosso convívio, para nossa relação, né? A terapia, ela me ajudou a dar ferramentas para que eu conseguisse me expressar de forma melhor. Apesar de hoje em dia, sim, eu ainda tenho dificuldade de falar de sentimentos, de emoções, de coisas muito mais profundas com relação à minha história, à minha infância, a coisas da vida, eu tenho um pouco mais de facilidade hoje de me perceber com relação a como eu me sinto nas situações. E escrever, por exemplo, o diário para mim ele foi uma ferramenta fundamental. Escrever, conseguir expressar nas palavras os sentimentos piores e até os sentimentos melhores, para mim era muito significativo. Além de me comunicar melhor com a minha família. Eu finalmente entendi que os pontos de ansiedade na minha mãe, em mim, eles também me deixavam muito mais ansiosa e muito mais preocupada, a ponto de eu perceber que quando eu me coçava perto dela, ela instantaneamente já parava e já regalava o olho e falava para eu não me coçar. Eu ficava irritada com isso, né? Todos nós, acho que a gente fica irritado quando é repreendido. Mas chegou num ponto em que o me esconder no meu quarto também era para que eu me coçasse em paz, sabe? E muitas vezes eu optava por me esconder no meu quarto para poder me coçar com liberdade e sem repreensão, sem o olhar da minha mãe e também sem preocupá-la, né? Porque apesar que depois ela iria ver que algum lugar estava arranhado, saindo sangue, mas pelo menos eu não estava a maltratando daquela forma, sabe? Ela vendo eu me agredindo, sabe? Pra mim é um pouco difícil falar sobre esses assuntos, mas eu sei que é importante. E aí o que eu posso afirmar aqui com esse vídeo, que a terapia ela não curou a minha dermatite, porque a dermatite ela não tem cura, ela tem controle, mas a terapia ela curou muitas emoções, ela curou a minha boca, que não falava, que não expressava sentimento, que não expressava emoção, que não tinha coragem, às vezes, de verbalizar pra minha mãe que eu jogava fora os chás que ela fazia pra que eu tomasse banho, porque eu não acreditava naquilo, eu não queria fazer aquilo, e quando eu não me sentia ouvida, né, quando eu não me sentia... Quando eu não me levava em consideração com o que eu falava, eu não me sentia respeitada. Então, a terapia ela me deu a oportunidade de abrir um diálogo dentro da minha casa, um diálogo que foi muito positivo, que foi muito construtivo e que me ajudou muito. Com toda certeza, me conhecer e aprender a me expressar foi uma ferramenta fundamental no meu processo de melhora, porque aí a partir daí os olhares das pessoas, os comentários, eles passaram a não ter tanto efeito, tanto significado, tanto peso, porque o que importava era o meu olhar, era da forma com que eu estivesse me enxergando. Então isso começou a ser trabalhado muito positivamente dentro de mim. E foi através da terapia também que eu passei a criar conteúdo, porque o meu terapeuta, ele disse: se você não conhece ninguém, você já buscou na internet? Eu falei: caramba, eu nunca tentei buscar, é uma boa ideia. E aí eu gravei o meu primeiro vídeo lá no YouTube, que compartilhei no Facebook. E aí eu pude me conectar com outras pessoas, conhecer uma comunidade incrível que são vocês e não me sentir tão sozinha. E aí a partir daí eu também pensei: caramba, eu acho que eu preciso continuar com isso, porque com toda certeza devem ter pessoas ainda que se sentem sozinhas e é horrível se sentir assim. Eu não quero que essas pessoas se sintam dessa forma. Então por isso eu vou criar conteúdo. E desde então eu tô aqui. Bom, esse foi o primeiro vídeo dessa série, que eu não sei quantos vídeos vão ter, mas eu vou dividir eles para poder construir aqui a minha história para vocês e para que vocês também possam enxergar que o processo de melhora, ele leva tempo, ele leva paciência, que não é às vezes só o medicamento, né? É muitas outras coisas que precisam estar envolvidas, né? A nossa rede de apoio, eles estão aí para nós. E nesse caso, na terapia, não foi a partir do meu olhar que eu reconheci que eu precisava de ajuda. Eu precisei de outra pessoa que intercedesse por mim e que de certa forma
me obrigasse a tentar pelo menos pra poder melhorar, e que bom que alguém me obrigou, porque foi muito benéfico pra mim. Bom, é isso. Se você faz terapia, se você não faz, comenta aqui embaixo. Me conta se fez sentido tudo isso que eu falei pra vocês, porque eu quero muito saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E não se esqueça que você não é só pele. Tchau!